querido irmão, senador Confúcio Moura, senador Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, senador Jorge Cajuru, senador Plínio Valério, senador Espiridião Amin, demais senadoras, demais senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiras e brasileiros que nos acompanham nesse momento, pelo trabalho exímio da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, eu começo esse meu discurso hoje destacando uma manchete que seria impossível de ocorrer num país com democracia sólida e instituições respeitadas. Abro aspas, olha a manchete. O ministro do STF, Flávio Dino, vai julgar o próprio ministro Flávio Dino. É algo surreal, mas isso está acontecendo no Brasil. Isso foi a manchete de alguns meios de comunicação na semana passada. Trata-se, esse caso aqui, é aquele que eu denunciei várias vezes, na CPI da Covid, aqui no plenário, aquela coisa dos 2 pesos e 2 medidas que nós vimos naquela época de sombra da pandemia, de uma briga política, palanque, o Senado sendo usado para isso, e blindaram governadores do Nordeste, prefeitos, para ficar só em cima do governo federal. Todo mundo viu. E o requerimento aprovado foram 2. E o meu pedia investigação irrestrita no governo federal, no governo estadual e no governo municipal, mas ignoraram esse requerimento que foi aprovado. Blindaram, ocuparam a CPI, apenas para desgastar o governo federal. E eu tratei aqui muitas vezes sobre o julgamento desse processo escandaloso do desvio de recursos públicos promovido pelo Consórcio do Nordeste, que reúne 9 governos estaduais, 9 governadores nordestinos. Tal ilegalidade ficou conhecida como o calote da maconha. Aí o presidente me pergunta, maconha? O que é que tem a ver com respirador maconha? Não sei. Mas foi comprado 49 milhões de reais na época, de uma empresa que só tinha uma nota fiscal emitida na sua vida. Foi comprado lá para o Nordeste, para a terra do Zezinho, para a minha. Foi comprado 49 milhões de uma empresa que vende produtos à base da maconha. O negócio dela é esse. E uma parte ia parar lá em São Paulo, em Araraquara, na sua terra. Não é por acaso que o senhor está sentado aí. Tudo na vida tem a coincidência, né? Os elos. E, presidente, em 2020, no pleno auge da pandemia, foram adquiridos, sem nenhuma licitação, 300 respiradores da empresa HempCare. Hemp, senador, meu querido irmão Cajuru, é maconha. HempCare, especializada no comércio de produtos à base de maconha. Foram pagos antecipadamente 48 milhões de reais, quase 49, mas os respiradores nunca foram entregues, podendo, portanto, ter causado a morte de muitos pacientes nordestinos com graves problemas respiratórios. Como titular da Covid, da CPI da Covid-19, apresentei essa grave denúncia, pedindo a devida investigação com imediata convocação dos envolvidos. Um deles é o Carlos Gabas, lembra, senador Plínio? Carlos Gabas, que tem uma história com o PT. Eu queria trazer, não deixar de jeito nenhum. Era uma sabotagem danada para não trazer o Carlos Gabas. Por quê? Porque isso aqui estava batom na cueca, como a turma diz. A maioria dos membros da CPI estava apenas interessadas em promover um palanque eleitoreiro antecipado das eleições de 2022. Por isso, blindaram os envolvidos e impediram completamente qualquer avanço da apuração das denúncias que nós fizemos. Mas como as provas materiais e testemunhais eram muito contundentes, a Justiça Baiana, finalmente em 2023, deu início à abertura de um inquérito. Mas o processo acabou sendo encaminhado para onde?
para o STJ, em virtude do foro privilegiado. Calma, não termina por aí, não. Paralelamente, o caso também foi parar no Tribunal de Contas da União, que decidiu pelo arquivamento com a seguinte alegação, abro aspas, não seria adequado punir gestores públicos por decisões tomadas em um momento crítico da pandemia, quando ainda não se compreendia plenamente a gravidade da crise sanitária. Olha a resposta do TCU. Serve a quem? Com tantas indicações, com tudo isso, é complicado. Política é um negócio complicado. Agora, em 2025, depois de tanta procrastinação por causa do famigerado foro privilegiado, o processo chega aonde? Ao STF. E o presidente Luiz Roberto Barroso nomeou, justamente, entre aspas, Flávio Dino para ser o relator do caso. É a repetição daquela coisa, a raposa tomando conta do galinheiro. Ele tinha que, pelo menos, se declarar impedido, suspeito, porque ele era um dos governadores, desses 9 governadores que compunham o consórcio do Nordeste. Num tribunal marcado por forte ativismo e abuso de autoridade, estamos assistindo um verdadeiro festival de irregularidades, com julgamentos feitos por ministros com elevado e explícito nível de suspeição. Parece aquela história dos sorteios, de tudo que é do 8 de janeiro, de censura, cai para quem? Cai para o Alexandre de Moraes. Ô homem sortudo, cai tudo para ele. Como a questão lá da CBF caiu para o Gilmar Mendes, que tem uma empresa, um instituto, que tem contratos milionários com a CBF. E um detalhe, antes estava com o André Mendonça, com o ministro André Mendonça, que hoje veio aqui no evento da Assembleia de Deus, na comemoração. Esteve aqui, eu cumprimentei o ministro André Mendonça, que está fazendo um grande trabalho pelo Brasil, respeitando a Constituição. Agora, presta atenção. Esse vergonhoso caso do calote da maconha ocorreu em 2020, quando o Flávio Dino era governador do Maranhão, tá? Assim como o Rui Costa era governador da Bahia e coordenador do tal famigerado consórcio, que evaporou quase 49 milhões do dinheiro pago de impostos dos nordestinos. Além disso, em 2023, ainda eram ministros do governo Lula, meu querido senador astronauta Marcos Pontes. Essa turma aqui era ministro do governo Lula, o Flávio Dino e o Rui Costa. Ou seja, haja fatores de suspeição. O pior de tudo é que essa não é a primeira vez que isso acontece no Supremo. Já é a terceira reincidência em poucos anos. Em 2021, eu entrei com um pedido de impeachment do ministro Barroso. Uma das principais razões foi por ele não ter se declarado suspeito no julgamento do artigo 28 da Lei 11.343 sobre drogas, que acabou vergonhosamente liberando o consumo da maconha. Na verdade, libera o porte da maconha. Contra o Congresso Nacional, que disse 0 porte, tolerância 0. 3 vezes nós dissemos isso. Mas o ministro Barroso votou. Pior ainda foi a designação feita agora em 2025 por Barroso para que o ministro Gilmar Mendes julgasse liminar para o retorno do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, apesar de estar ali atolado em denúncias. E pelo regimento interno do STF, quem deveria julgar a liminar seria o ministro André Mendonça, como eu mencionei aqui há pouco. A gravidade da decisão é porque Gilmar Mendes fundou, e seu filho hoje é o presidente, de um instituto beneficiado pela CBF, com um generoso contrato de cerca de 10 milhões de reais por ano. O caso é indecoroso. São tempos muito difíceis, brasileiros. Eu sei que você está pensando na sua casa, agora no seu escritório, ou vendo isso em outro lugar. São tempos difíceis que a gente está vivendo aqui. Amanhã mesmo, senador Espiridião Amin está com destaques sobre a reforma eleitoral, que é uma vergonha.
A reforma eleitoral amanhã é uma vergonha, ela desfigura a lei da ficha limpa, ela criminaliza a fake news. Quem é que diz o que é fake news? Quem é que diz? Eles vão legitimar o que togados estão fazendo a 3x4 de forma ilegal. Eles querem legitimar nesse código amanhã na CCJ. É um reconhecimento de que é ilegal, tanto é que estão botando agora na lei. Você não pode mais questionar a questão de urna eletrônica. Você não pode mais questionar, Plínio, pelo que está amanhã lá. Você não pode questionar a eleição. E eles vão dizer o que é fake news. Está errado. Nós temos que derrotar amanhã o dever moral, nas vésperas de uma eleição, de derrotar esse código amanhã. Então, para encerrar, senhor presidente, são tempos muito difíceis de completa inversão de valores morais, mas não podemos perder a esperança de que um dia a dignidade das instituições humanas será restabelecida. Até lá é preciso resistir e perseverar na busca por verdade e por justiça. Eu encerro com o pensamento nos deixado há quase 2000 anos pelo filósofo Epiteto, adepto do estoicismo. Não devemos lamentar quando uma pessoa perde seu dinheiro e todos seus bens. Devemos lamentar quando uma pessoa perde sua mais preciosa posse, a sua dignidade. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado pela tolerância. Desculpe, colegas, eu ter me excedido um pouco. Realmente isso é algo que toca profundamente a alma. Muito obrigado.